Olá, sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós temos dois temas importantes. Nós vamos falar do relançamento da campanha Menos Metas, Mais Saúde e vamos falar também dessa campanha em defesa dos direitos, defesa especial dos empregos, dos empregados do Itaú, que a gente está fazendo inclusive atividade nacional. E a gente tem aqui para conversar um pouco sobre esses dois temas a Marta Soares, que é funcionária do Itaú, diretora do sindicato e secretária de saúde do sindicato. Boa noite, Marta. E a gente tem também o Júlio, que também é funcionário do Itaú, dirigente sindical e é coordenador aqui do coletivo do Itaú. Do coletivo dos dirigentes sindicais que pensam a política para o banco, que acompanha toda essa situação aqui no sindicato. E a gente vai começar vendo algumas atividades de lançamento da campanha Menos Metas, Mais Saúde. O lançamento aconteceu na Matriz do Itaú, no SEIC, essa semana. Vamos ver um VT, depois a gente volta para conversar um pouco sobre a situação dos bancários, da saúde dos bancários. Dentro das ações do sindicato para combater o preocupante adoecimento dos trabalhadores do ramo financeiro, a entidade retomou a campanha Menos Metas, Mais Saúde. A distribuição da nova cartilha, que trata do tema Metas Abusivas e o reflexo na saúde física e mental dos bancários, foi realizada no Centro Empresarial Itaú Conceição, no SEIC, com grande adesão dos trabalhadores. A categoria está entre as que mais sofrem de doenças desenvolvidas no ambiente de trabalho. Segundo o estudo realizado em 2011 pelo sindicato, 84% dos trabalhadores em instituição financeira já relataram algum problema de saúde, sendo o estresse o campeão das reclamações. Ainda no mês de junho, acontece uma mesa temática entre os representantes dos trabalhadores e da Federação dos Bancos, onde será discutida a melhoria nas condições de trabalho e saúde dos bancários. O resultado desse debate será encaminhado para a mesa de negociação da campanha salarial. Marta, é bom a gente explicar por que o sindicato está relançando essa cartilha Menos Metas, Mais Saúde. O que tem na cartilha de conteúdo que você quer destacar, que é importante os bancários verem? Que orientações? Tem dados? Vamos conversar um pouco sobre o conteúdo da cartilha e a importância dessa campanha. Boa noite, bancários e bancárias. A importância, Juvândia, é por conta das péssimas condições de trabalho e do adoecimento da categoria bancária. O que essa cartilha aborda é sobre venda responsável, metas abusivas, desempenho individual, que são feitos dentro dos bancos, e abordando de uma forma geral, e é bom também que o bancário e a bancária se atenha a esse tema, porque é muito importante e, infelizmente, a gente tem que vir aqui dizer sobre adoecimento dentro da categoria bancária. E hoje, né, Marta, a categoria bancária, os dois grandes motivos de adoecimento, né, Marta e Júlio, o Júlio, bancário do Itaú, acompanha bastante a situação dos bancários do Itaú. Hoje, um grande motivo de adoecimento, primeiro motivo são as lesões por esforços repetitivos ainda, né? Dor nos ombros, que é bursite, dor no cotovelo, dor nos membros, né? No punho, nas mãos. Isso ainda é o maior motivo de afastamento. E o segundo maior motivo são os transtornos mentais, né? A depressão, o estresse, a síndrome do pânico, né? Isso é um problema que a gente está pautando nessa mesa temática que a gente mostrou aí no VT, que vai acontecer nessa mesa temática de saúde e condições de trabalho, porque não tem cabimento a gente esperar que o bancário adoeça e ter tanto afastamento por conta do ambiente de trabalho, né? Coisas que nós precisamos fazer para melhorar esse ambiente de trabalho. Tem que ser uma discussão entre os trabalhadores e os bancos, porque isso tem que buscar solução efetiva, né? Porque todo dia a gente atende aqui no sindicato pessoas que estão adoecidas, reclamando. Fala um pouco dessa pesquisa que a gente fez aí, e que 84% das pessoas que responderam falam dos sintomas, que têm sintomas frequentes. A gente apontou lá 14 sintomas, 14 problemas, pedimos para as pessoas dizerem se elas sentiam esses problemas. Digam coisas que se destacam, como estresse.
O sindicato fez uma pesquisa junto à categoria bancária e, como você bem disse, 84% já disse ter, né, sentido esses sintomas, né? Dor de cabeça, né? Frequente, né? Dor de cabeça frequente. Fadiga, sensação de cansaço, né? Tô vendo aqui. Exato. Estresse, imagina, em média, esses que responderam, eu achei um dado interessante, assim, que só 16% disse que nunca sentiu nenhum dos sintomas. Quer dizer, só 16%, se você ampliar esse quadro para a categoria, a gente tem aí coisas absurdas que a gente vê, né? Você está no final de semana na sua casa e você está se sentindo cansado, estressado o tempo todo, não conseguir relaxar, né? É a pressão, né? É a pressão dentro dos locais de trabalho, né? Tem funcionários que reclamam, que sentem náuseas, outros não conseguem nem dormir, né? E nem relaxar no final de semana. E aí é impossível o trabalhador trabalhar 8, 9 horas por dia e não conseguir relaxar nem dentro de casa, né? O Júlio, no Itaú, você já atendeu algum caso de bancário com problemas dessa ordem, falando de transtorno mental, estressado, com síndrome do pânico, alguma coisa assim? Olha, Giovanni, o que a gente mais vem percebendo, principalmente após o processo de fusão, é um maior grau de bancários e bancárias procurando o sindicato não mais pelo adoecimento físico, mas principalmente pelo adoecimento emocional. Você fala depois da fusão, porque a fusão, com certeza depois da fusão os funcionários estão se sentindo mais inseguros, né? Instáveis, inseguros em relação ao futuro deles. Também teve muita mudança na direção, não é isso? Realmente, logo após a fusão, deu-se início a um processo de desmonte de muitas políticas do Itaú Unibanco. E nessa política de desmonte, o clima organizacional dentro da empresa ficou muito ruim. Então, as metas ficaram cada vez mais abusivas e muitas vezes hoje o clima organizacional dentro da empresa, o trabalhador adentra empregado, mas ele não sabe se sairá empregado. E isso vem trazendo cada vez mais, fazendo com que o trabalhador adoeça. E, consecutivamente, o risco pela perda da empregabilidade também. Marta, isso não é um problema só do Itaú, né? Uma coisa que a gente percebe aqui em todos os bancos, né? A Secretaria de Saúde acompanha aí a situação dos bancários e a gente vê que é um problema geral, não é mesmo? É verdade, Vande. O problema da saúde dentro dos locais de trabalho é tanto para bancos públicos quanto bancos privados, né? Atendemos funcionários de todos os bancos, Santander, Itaú, né? Itaú, ultimamente nós estamos atendendo uma grande massa do Itaú. E, infelizmente, quando o funcionário apresenta os sintomas, e às vezes ele faz tratamento de saúde durante muito tempo e é demitido. Aí o banco não reconhece, né, que foi ocasionado por conta da situação dentro do banco, por conta das condições de trabalho. Qual a orientação? Por exemplo, o bancário, a gente viu também na pesquisa que muitos bancários ficam resistindo a buscar o tratamento médico, né? E que eles ficam segurando, sustentando, escondendo a doença. O que a gente aconselha para ele? O que os médicos, o médico do trabalho, a doutora Maria Maeno, que nos orienta aqui no sindicato, o que a gente aconselha para esses trabalhadores? Ir buscar um médico tratamento imediatamente ou fazer o que eles fazem, que deixar a doença aumentar, né? Nós pensamos da seguinte forma, que com doença você não pode brincar. O bem mais precioso que a gente tem é a saúde, né? Então, quanto mais cedo o trabalhador que tiver qualquer sintoma de estresse ou qualquer disfunção, procurar logo um médico, porque senão a situação se agrava mais, depois você não tem mais controle sobre isso. Principalmente se for doenças psíquicas, né? Depois o grau é de um grau muito elevado e depois as pessoas não conseguem mais retornar à vida normal. E acabam saindo do banco ou sendo demitidos e ficam numa situação muito ruim, numa idade muito produtiva, ainda produtiva, e com a saúde totalmente debilitada e sem condições depois de acertar isso, né? Esses dias nós tivemos um fato aqui no sindicato, um bancário que veio nos procurar e ele estava 3 dias sumido de casa. Ele era um gerente de uma agência importante, tinha recebido prêmio no ano anterior como um dos melhores vendedores da agência, né, gerentes. E ele estava sumido há 3 dias, estava internado numa clínica psiquiátrica e tudo por pressão. A pressão foi tão grande no ambiente de trabalho, ele certamente aguentou, segurou aquilo durante tanto tempo que em um momento o corpo não suporta, né? Estourou o problema e quando ele foi buscar ajuda, ele já estava naquele estágio de tão agravado o problema.
Bom, nós vamos voltar no próximo bloco, vamos fazer um intervalo, vamos voltar para continuar nosso diálogo e já falar um pouco da situação e dessa campanha que a gente está fazendo aí para os bancários do Banco Itaú. Bom, nós estamos de volta no Momento Bancário em Debate, falando do lançamento da campanha Menos Metas, Mais Saúde. A gente fez atividade, né, fez cartilha, lançou, tem mesa temática de saúde para discutir as condições de trabalho, assédio moral na categoria. E a gente também vai falar da campanha nacional que nós estamos organizando aí junto com os outros sindicatos para defender os empregados do Itaú, defender os empregos no Itaú. Júlio é bancário do Itaú, é dirigente sindical e é coordenador do coletivo do Itaú aqui no sindicato. Júlio, antes de você falar dessa campanha, das atividades, o que tem programado, nós vamos ver aqui um VT sobre o Dia Nacional de Luta do Itaú e você explica para a gente como é que foi organizado esse dia. Perfeito. O Dia Nacional de Luta contra as Demissões do Itaú Unibanco começou bem cedo na Zona Oeste de São Paulo. O protesto desta terça-feira, dia 12 de junho, atingiu as 24 agências localizadas na Avenida Faria Lima. Os bancários paralisaram as atividades durante todo o dia, como forma de dizer basta à conduta do banco que mais lucrou no ano passado. As paralisações atingiram cerca de 200 agências em todo o país. Os bancários fizeram questão de tornar público vários problemas que vêm acontecendo dentro do banco, como assédio moral, metas abusivas e agências superlotadas. No protesto, voltaram a exigir do Itaú que respeite os trabalhadores, garantindo seus direitos e empregos. Júlio, o Banco Itaú está demitindo no Brasil inteiro? Olha, infelizmente o Banco Itaú vem demitindo no Brasil todo. Não somente na nossa praça, mas em todo o Brasil. Mas ele também está contratando. Também está contratando. Então, na verdade, ele está fazendo uma troca. O que nós observamos são dois eixos principais que o Itaú tomou como linha. O primeiro é o de demitir e contratar outros profissionais na linha do turnover para ganharem menos. Esse é o primeiro eixo. E o segundo eixo é o eixo de terceirizar outras áreas. E terceirizando diversas áreas, o que eles fazem? Precarizam a relação de trabalho. Então, esses são os dois principais eixos do Itaú. E aí nós nos juntamos aos demais sindicatos no Brasil e fizemos, já não é a primeira atividade nacional, né? Sim. Essa foi, acho que, o segundo Dia Nacional de Luta. E fala para mim, teve uma boa adesão dos bancários no Brasil inteiro? Olha, Gilvândia, nós falamos que os Dia Nacional de Luta no Itaú vem acontecendo desde o primeiro dia da fusão. Porque desde o primeiro dia da fusão, a gente vem observando o Itaú, assim, tanto os bancários originários do Itaú como o Unibanco, ambas as empresas, dentro dessa configuração, vêm otimizando as piores práticas de uma e de outra em detrimento dos trabalhadores. No último período, que vem desde o início do ano, nós vamos percebendo uma ascendente no número de demissões. E frente a isso, foi preciso intensificar as atividades de mobilização junto aos bancários. E nós estamos tendo, felizmente, uma grande ascendência de bancários e bancárias que estão aderindo e prestigiando o movimento de paralisação. Júlio, a gente viu, nós temos um estudo aí, até foi capa de Folha Bancária, nós estávamos falando sobre os bônus dos executivos. E o Itaú é o que mais paga individualmente por executivo. São 7 milhões de reais por executivo, por pessoa. O Bradesco são 5 milhões. No montante geral, o Bradesco é o que gasta mais, tem um valor maior. Mas individualmente é o Itaú que paga mais.
E aumentou o ano passado. Os bônus, no geral, tiveram um crescimento de 14%. Quer dizer, o lucro cresce, os executivos ganham mais e para os trabalhadores o que tem acontecido é a rotatividade, a troca, a demissão, né? Isso é totalmente absurdo, não é mesmo? Gilvândia, a sua colocação é muito precisa porque, infelizmente, isso vem se materializando no dia a dia do trabalho do trabalhador bancário. Por quê? É o bancário no seu dia a dia que traz essa lucratividade para a empresa. Mas o trabalhador hoje ele não observa a valorização profissional. E observando essa não valorização profissional, hoje o Itaú, a gente observa isso também na homologação do sindicato, é um dos bancos em que os bancários mais pedem para sair. E pedem para sair não porque o outro banco de repente seja melhor, é que o clima está tão ruim, a valorização está com tanto desprestígio que outras instituições acabam tendo uma situação mais, entre aspas, confortável de trabalho e de valorização. Outro dia eu estava numa atividade e um bancário do Itaú estava reclamando da mudança que teve na gestão depois da fusão com o Unibanco. E reclamam principalmente a gestão de pessoas, né? E os bancários reclamando dessa instabilidade, né? Dessa incerteza e insegurança em relação ao emprego deles, ao futuro. Bom, então eles dizem o seguinte: se você está numa área e aquela área é dirigida, quem está na direção da área é alguém oriundo do Unibanco, eles começaram a demitir as pessoas do Itaú. Se quem está na área era alguém do Itaú, eles começaram a demitir as pessoas do Unibanco. Isso aconteceu? Isso aconteceu e infelizmente ainda acontece. Porque o que nós observamos é que ainda está reinando dentro do Itaú Unibanco a cultura dos privilégios. E quando reina a cultura dos privilégios, nós vamos observando isso também diante do processo de demissões, em que a gestão de RH demonstra um despreparo na articulação junto às áreas, porque eles dizem que não tem um controle sobre o número de demissões. Então, infelizmente, esse processo vem se tornando contínuo. Isso é um absurdo. O ano passado nós tivemos várias vezes no banco, depois da campanha, das campanhas, das atividades que a gente realizava, e que o banco dizia para a gente, não vai ter demissão, não tem nada programado, isso não vai acontecer. A gente voltava para o sindicato quando via em uma determinada área tinha acontecido várias demissões. E aí o RH alegava que não tinha conhecimento. Isso é uma coisa que você está falando que para nós é muito grave, porque você vai negociar com o RH e o RH não tem informação e fala para a gente que não vai acontecer a demissão e a gente volta, chega lá, a demissão acontece? Sim, demonstra... Também, isso foi uma coisa que você falou e realmente nós percebemos isso ano passado. Ô Marta, e nas agências bancárias, em especial nas agências do Itaú, o pessoal reclama muito das metas, né? Reclama que eles são muito pressionados para superar as metas. Fala um pouquinho disso aí, que eu acho que é uma coisa interessante. Não basta você atingir 100%, você tem que superar. Exatamente. O que é colocado hoje para o bancário é que as metas são inatingíveis. Um exemplo, se você vende 30 cartões esse mês, o mês que vem você tem que vender 45. E, infelizmente, os bancos eles não fazem um estudo socioeconômico, né? Não fazem estudo da região, da condição dessa população. As mesmas metas que são colocadas para um funcionário na Avenida Paulista é colocado na periferia. Então, e é cobrado da mesma forma. Então, eles reclamam muito que as metas são inatingíveis. E tem esse ano, agora no começo do ano, uma grande reclamação da área comercial do Itaú era o aumento das metas, o aumento e a pressão muito grande. Assim, a gente ouviu em várias regiões da cidade o pessoal reclamando desse aumento que teve nas metas, também da mudança na forma de pagamento do AGI. Aconteceu mudança na forma de pagamento? Aconteceu. Tanto é que, no tempo anterior, os bancários eles recebiam a cada 6 meses, né? Esse pagamento que o banco faz. E agora, o que foi colocado é que o banco vai fazer o pagamento de uma vez só. Então, gera aquela intranquilidade. A pessoa vende produtos, né? E o banco não está ressarcindo da forma correta. Então, os bancários têm reclamado muito dessa situação também. Júlio, como é que está essa organização da campanha? Nós vamos continuar com as atividades? Acho que é bom dar esse recado para os bancários. Nós vamos continuar com as atividades. Nós não estamos tendo apenas paralisações, estamos tendo também uma campanha de mídia fortíssima, com diversos outdoors.
não na cidade de São Paulo, porque é proibido, mas nas cidades adjacentes nós estamos tendo bastante campanha de mídia, a campanha publicitária também, com mensagens em diversas rádios, jornais, então nós vamos ampliar. Porque, infelizmente, o Itaú ele investe muito na questão da mídia, né? Mas essa questão da mídia não é revertida em prol dos trabalhadores. Tanto que agora um grande slogan do Itaú é "vamos jogar bola", mas a bola que eles estão jogando é o trabalhador, infelizmente, nesse momento. Então, é importante dar esse recado para os bancários. Nós vamos continuar na campanha até que o Itaú pare com as demissões. Nós vamos buscar não só nos articular com os outros sindicatos no Brasil, porque isso fortalece a campanha, sim, mas também buscar outros atores. Nós temos questionado, nós mandamos correspondência para o CAD falando, olha, vocês não podem liberar uma fusão sem colocar uma regra de garantia de emprego. Porque aí o banco é cômodo, né? Você junta com outra empresa, vira o maior banco privado do país, ganha, aumenta seus lucros, sua rentabilidade e demite trabalhador. Tem que ter regras e não pode permitir que uma empresa tão lucrativa como essa dê como retorno à sociedade uma questão negativa, a demissão, né? Desligamento de trabalhadores que estão anos de dedicação ao banco, que têm compromisso com o trabalho. É uma coisa absurda que nós vamos continuar na luta e até que o Itaú pare essas demissões. Vamos buscar outros parceiros para nos ajudar, vamos denunciar o ministro do Trabalho, vamos buscar mobilizar cada vez mais os trabalhadores para atingir o nosso objetivo. Bom, nós vamos encerrar o programa, queria agradecer aqui a presença de vocês e vamos encerrar com uma homenagem a um artista de rua, foi um grande parceiro nosso, que faleceu essa semana, aliás ontem, e a gente colocou isso na Folha Bancária, fez essa homenagem merecida, o Dedé. O Dedé é um cantor de rua, esteve em várias atividades do sindicato, e aí um bancário mandou um e-mail para a gente, e esse e-mail, depois que a gente fez essa homenagem ao Dedé, e eu quero ler para vocês, porque realmente é também uma pessoa que trabalha aqui no centro, que conheceu o Dedé, e é muito emocionante. Ele diz o seguinte: trabalhando no centro, estava familiarizado com a voz de Dedé, que anunciava manifestações de vocês. Ouvia da minha mesa a potente voz. Certa manhã, flagrei Dedé cantando solitário para a parede cega da Secretaria de Justiça, junto ao pátio do colégio, com a emoção de um Pavarotti para uma multidão. Parei para ouvir. Um louco? Um drogado? Não. Como seresteiro, entendi logo que ali estava um artista botando para fora sua arte, aliviando pressão da inspiração de cantar. Merece a reverência de vocês. Então fica aqui nossa homenagem a esse artista de rua, essa pessoa que nos acompanhou em várias atividades. A gente encerra o programa com um vídeo em homenagem ao Dedé, os momentos que o Dedé esteve com a gente. Pra que chorar?